Eu quero legenda, closed caption. Como é que a gente diferencia falta de B12 de ácido fólico? Eu falei fólico? É, fólico mesmo, olha só. Por que é ácido fólico? Não, aqui vai ficar bonitinho, fólico. Por que é assim? Porque o ácido fólico, ou fólico, chame como quiser, está presente em folhas verdes, vegetais, frutas, enfim. Esse é o mundo encantado do ácido fólico. E veja o problemão. O nosso estoque é muito pequenininho, não é duradouro não. A gente tem uns 2 a 3 meses de ácido fólico estocado. Se não comer isso aqui, pode sofrer com deficiência. Pode, sim, senhor. Mas tem mais. É importante lembrar onde é que ele é absorvido. Porque se tiver uma doença onde ele for absorvido, ferrou. Posso ter deficiência, né? Exato. E onde é que ocorre a absorção do ácido fólico? Duodeno e jejum. Ah, e o estômago? Dane-se! Ácido fólico não está nem aí para estômago. Pode tirar o estômago e arrancar fora. Problema duodeno e jejum. Agora não é só isso. Existem outros cenários clássicos que também podem interferir com a incorporação do ácido fólico. Por exemplo, a gente pode ter cenários em que o indivíduo tem algum fármaco sendo utilizado que interfira no metabolismo do macronutriente. Por exemplo, metotrexato, sulfa. Tanto que a gente costuma suplementar nesse cenário. Suplementar o ácido fólico para pacientes que utilizem cronicamente esses fármacos. Uma outra situação muito interessante é que existem situações que a gente até está comendo de boa, duodeno e jejum estão ok, no entanto, a nossa necessidade de ácido fólico estará mais elevada que o habitual. Gravidez. Ei, o bebezinho precisa para fechar o tubo neural e tal, né? A demanda aumenta na gravidez, cara, tem que dar para o bebê também. Então, é um cenário de insuficiência relativa de quantidade de ácido fólico. Outra, um indivíduo com hemólise. Uma pessoa que tenha hemólise, doença hemolítica crônica, o tempo inteiro está formando novas células, precisa de muito ferro, de muita B12, de ácido fólico, que o estoque é insuficiente. Muita atenção que todos são cenários classicamente associados à deficiência de ácido fólico. E a B12? A B12 é outra conversa, outro mundo. Esqueça vegetais, o negócio aqui é produto de origem animal. Meu Deus, meu Deus, eu sou vegano e agora danos. Calma. Primeira coisa, o nosso estoque de B12 é muito duradouro. 3, 4 anos. Sim, pode ficar de boa, sem consumir nada de produto animal. E o ponto é o seguinte, ponto crítico, é que basta a gente sonhar com carne que resolveu o problema. A gente precisa de pouquinha coisa para ter uma quantidade ok de B12 dentro do corpo. Grosso modo, a falta de ingesta de produto animal não costuma ser o problemão, não. O ponto crítico na deficiência de B12 geralmente é alguma dificuldade na absorção. E aí é muito massa. Porque diferente da jossa do ácido fólico, que só precisa de duodeno e jejum, a B12 precisa de muita coisa para ser metabolizada. A dancinha da B12 é muito massa. Lembra qual é a ideia? A B12 é consumida ligada a proteínas de origem animal e assim vai chegar lá no estômago. Só que não dá para absorver assim, né? Não tem como. Tem que desligar a B12 da proteína animal. Isso é feito graças à acidez gástrica. Ok, desliga. Mas estômago absorve B12? Não absorve, né, cara? E aí é um problema, porque desligou da proteína, mas a B12 agora está livre e ela pode ser destruída pela acidez gástrica. Para que isso não aconteça, a gente protege a B12 com uma redoma, o famoso ligante R, que eu acho que deve ser R porque é uma redoma, né, protegendo a B12 do ácido gástrico. Tudo bem, segue o fluxo. A B12 sai do estômago, chega no duodeno e quando chega no duodeno não tem mais ácido, né? E aí, peraí, eu não preciso mais de você não, ligante R. Não precisa mesmo. Para ela ser absorvida de alguma forma, precisa se desvencilhar do ligante R. E quem vai fazer isso? O pâncreas. A secreção pancreática é fundamental para remover a redoma da vitamina B12. Uma vez removido o ligante R, a vitamina B12 está pronta para ser absorvida. Ela olha para o enterócito e fala, oi, e aí, tudo bem? Pode absorver? O enterócito, não, minha filha, eu nem te conheço. O enterócito não consegue absorver a B12 e isso é um problemão, porque todo um caminho foi feito e agora como é que faz, né? Bem, agora vamos seguir o fluxo. E aí, quando a B12 chegar lá no íleo, já desesperada, porque não vai ser absorvida, nota uma coisa interessante. Existe uma substância chamada fator intrínseco, que é produzido lá no estômago, pelas células parietais gástricas, e que é absorvido no íleo, mas que absurdo é esse?
Como assim essa jossa de fator intrínseco que não ajuda nada no corpo é absorvido e eu, B12, não serei? A B12 se vincula ao fator intrínseco para ser absorvida no íleo. Todas essas etapas são importantes para o metabolismo da B12. A gente precisa ter estômago para ter acidez, precisa ter estômago para produzir o fator intrínseco, precisa ter pâncreas para ter secreção pancreática, precisa ter íleo e um íleo bonitinho. Não pode ter doença de Crohn, tuberculose, linfoma. Não pode ter competição dentro do intestino, supercrescimento bacteriano. Tudo isso pode interferir na absorção da B12. É muita coisa que pode estar relacionada como causa de deficiência de B12. Agora, o cenário mais emblemático e que a gente tem que ter atenção é a anemia perniciosa. A anemia perniciosa é uma doença autoimune que o indivíduo tem destruição das células parietais. E por conta disso, perde acidez e perde fator intrínseco. Por sinal, a gente pode documentar essa resposta imunomediada através de anticorpo anticélula parietal ou antifator intrínseco. São marcadores clássicos da anemia perniciosa, que é uma causa tão exuberante, mas tão significativa de deficiência de B12, que muitos examinadores tratam isso como sinônimo de anemia megaloblástica. Então, muita atenção com a palavrinha, com o termo anemia perniciosa na prova.